Olha eu de novo aqui gravando mais um vídeo para vocês sobre geografia e história nos materiais digitais. Eu sou Andréa Bela, PEC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Norte 2 e vamos para a aula 2 do quarto ano, conversar um pouquinho com vocês, dar algumas sugestões, que caminhos vocês podem seguir para dar continuidade ao uso desse material e a desenvolver os conteúdos. Vamos nessa! Em geografia, nessa aula 2, vai falar sobre as relações entre o campo e a cidade. O que o campo oferece para a cidade e o que a cidade oferece para o campo. Então, essa troca entre a cidade e o campo, né? Lembra que na aula 1 a gente começou a falar das diferenças entre o campo e a cidade, e aí num dos vídeos eu dei como sugestão o do Chico Bento, que recebe lá o primo dele, né, da capital, e ele vai mostrando a cidade, né, do interior, qual é a diferença que ele tem, o que ele vai encontrar de diferente ali no interior, e aí ele começa a até mudar, né, a aparência dele, né, de todo engomadinho, ele começa a se permitir algumas coisas ao longo da história. Então vai continuar, na verdade, né, essa questão das relações entre o campo e a cidade. É uma continuidade. Tanto que ele vai trazer o que tem no campo e o que tem na cidade e o que eles qual é essa relação, né? Então o aluno vai perceber, na verdade, que vem as frutas, os legumes, as carnes, os ovos, vêm do interior, né? Que você tem no interior a agricultura, a pecuária, o extrativismo, e aqui na cidade você tem a indústria, o comércio, os serviços, que aí você vai ter roupas, livros, ferramentas, hospitais, farmácias, bancos e etc. Então é isso que eles querem que o aluno perceba, essa inter-relação, o que tem de diferente, mas como elas se conectam, né? E aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar em história, porque história nós vamos começar a falar sobre o comércio. Então, na verdade, eles estão interligados, né? Tanto que a cidade ela precisa dos produtos do campo para fazer esse comércio, né? A cidade ela comercializa, ela expande aquilo que o campo produz, né? Então tem tudo a ver com o que a gente vai ver em história. Já dei um spoiler, né? Agora há pouco sobre o tema, né, de história, que é o comércio e a ocupação do espaço, que também é uma continuidade do que nós começamos a falar na aula passada. Nós falamos sobre o escambo, que nada mais é do que o surgimento da moeda. E com o surgimento da moeda, a história da moeda, a gente começa a falar também sobre a questão comercial, a necessidade do desenvolvimento comercial, né? E aqui ele vai explorar um pouco mais essa ideia, vai trazer o fenício, né, como sendo o protagonista e aquele que vai desenvolver o comércio, né? Então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de quem são os fenícios. Então vamos lá, eu vou trazer esse mapa aqui para vocês, só para vocês compreenderem aonde era o espaço dos fenícios, né? Eu acho que isso é importante, uma localização geográfica. Então, os fenícios ficavam nesta região aqui, certo? Do mar Mediterrâneo. Era um povo que ficava cercado ou pelo mar ou pelas montanhas. Então, eles não tinham muito espaço para exercer a agricultura, apesar da vasta região ali e ter o mar à sua disposição, mas eles não tinham como desenvolver a agricultura, não era uma região que tivesse água doce, né? Eles tinham somente a água do mar, as montanhas, então eles não conseguiam fazer ali as suas plantações. Eles então se viram obrigados a atravessar o mar, né, para conseguir o que
eles pudessem. Então, eles começaram a fazer rotas de navegações, né? Então, essas setas verdes significam até onde eles conseguiram ir. Olha, eles percebam que eles se aventuraram também pelo Oceano Atlântico. Então, na realidade, vamos fazer um parênteses aqui, professor ou professora, não foram os portugueses os primeiros a se aventurar no mar, né? Os primeiros a se aventurar no mar foram os fenícios. É claro que depois vem Portugal, e aí com embarcações maiores e melhores vão mais longe, mas não foram os primeiros. Os primeiros aqui foram os fenícios, né? Nessa território que eles tinham de montanha, montanhoso, né? Eles possuíam muita madeira, madeira de excelente qualidade. Então, eles tinham o cedro, o cipreste e o pinho, né? Que eles utilizavam para construções das embarcações e também alguns outros artefatos, né? A construção naval possibilitou a prática do comércio deles, então eles se viam ali próximos ao Egito, então eles começaram a fazer comércio com o Egito e depois eles foram indo para lugares mais longínquos, né, fazendo esse comércio. Na verdade, eles foram obrigados a fazer esse comércio, porque, veja, eles não tinham outro meio de subsistência, eles não tinham outra forma de sobrevivência, né? E aí, para eles poderem vender mais, o que eles ofertavam? Eles eram artesãos e eles fabricavam muitos produtos como tecidos, joias. As joias fenícias são lindas, né? Perfumes. Então, como eles iam para essas regiões aqui, próximo ao Egito, essa parte de todo o mar Mediterrâneo aqui, eles fabricavam perfumes, né, com diferentes aromas. Então, dizem que eram perfumes muito interessantes. O vidro, cerâmica decorada, algumas armas e também objetos de marfim. Era o que eles mais produziam artesanalmente. Mas não só na região da Fenícia em si, não só nessa região. Como eles se aventuraram aqui, eles começaram a ter um controle aqui de algumas terras, né? Principalmente nessa região aqui, que eram entrepostos comerciais, para que eles pudessem carregar e descarregar esses navios, né? Esses barcos, e fossem para outras regiões. Uma coisa curiosa, bem legal, é que na região aqui da Fenícia tinham alguns moluscos que ele dava uma tinta púrpura. Então eles utilizavam essa tinta para tingir roupas, né? E era assim algo que era visto como um grande luxo e era uma marca registrada dos fenícios, né? Há indícios que foram recuperados na Bretanha, ali na Inglaterra mesmo, né? Alguns tecidos dessa época, tingidos com a cor púrpura. Você também tem vidros, tem outros objetos de decoração que foram encontrados ali na Inglaterra. Então, para vocês perceberem o quão amplo era o comércio dos fenícios, né? Eu achei interessante trazer esse mapa para vocês terem uma noção de que região que era a Fenícia, né? Trazer alguns dados aqui um pouquinho diferente do que estava no material digital para vocês terem mais conhecimento, né? Para agregar também aqui para você, professor, compreender minimamente sobre que população você está falando. Vamos resgatar um pouquinho da memória, né? Que às vezes a gente não fala muito sobre o assunto e causa até mesmo uma insegurança, né? Então, por isso que eu estou compartilhando esse vídeo aqui com vocês. Olha, uma coisa muito bacana também é que eles fundaram colônias na costa da África, na Espanha, na Sicília e na Sardenha, né? Eles tinham dois centros comerciais bem importantes, que é Trípoli e Cartago. Cartago, mais tarde, vai dar um belo de um problema para o Império Romano, né? Que vai ser a última a cair, né? E vai enfraquecer bastante o Império Romano, tá? Então, esses são dados para vocês
retomarem esse conhecimento que está aí em vocês, né? Que possa ajudá-los. Procurei diversos vídeos na internet sobre os fenícios, algo que pudesse ser numa linguagem mais própria para a criança. Confesso que eu não encontrei nada, né? Nenhum vídeo. Vi sim um vídeo de um personagem, só que ele está em português de Portugal, então isso talvez dificultasse a compreensão dos alunos, então por isso que eu não sugeri aqui. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, vocês podem e devem me procurar. Procurar também a Marisa, o Rodrigo, a Ângela e todo o pessoal do Núcleo Pedagógico, que nós estamos sempre à disposição de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!